Olha para quem está assim, um pouquinho distante de você e fala: graça e paz abençoada. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que bom que você veio, né? Segunda-feira abençoada. Uma noite gostosa, né? De calor. Poderíamos estar em casa, sentados no sofá, simplificado com pernilongos. Amém, amém? Mas estamos aqui sendo abençoados, recebendo, né, uma palavra de bênção para a nossa vida. Né? O apóstolo, ele falou sobre esse ano do favor, que Deus deu uma direção, né, dele comprar um livro. E ali o Senhor foi direcionando uma série, né? E ele passou os temas para mim. Semana passada ele falou: 3 temas você vai falar. Um tema, o primeiro é Salmo 1, né? Tudo vai ser Salmos. Nossos temas serão baseados em Salmos. E aí o primeiro dia hoje vai ser bem-aventurado. Feliz é aquele que não segue o conselho do perverso. Ou seja, algumas traduções vai dizer bem-aventurado, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta na roda dos zombadores. Hoje nós vamos falar sobre conselho. Na minha próxima vai ser sobre a roda dos escarnecedores. E a última vai ser sobre uma árvore frutífera abençoada em nome de Jesus. Amém? E o tema dessa noite é: vai doer, mas vai curar. Amém? É um tema sobre conselho, né? Amanhã o apóstolo vai dar continuidade em Salmos. E vai ser uma semana muito especial, queridos. Porque o Senhor vai nos ensinar de uma forma poderosa como prosperar no ano do favor. Amém? Olha só que eu estava pensando aqui, o texto ele começa dizendo assim, ó: é feliz aquele que não segue o conselho do perverso ou do ímpio. Então, o nosso mundo hoje, a nossa geração, ela tem uma receita de felicidade. Né? Se eu vou perguntar assim para o Fausto, o que é ser feliz para você? Né? Os jovens, o que é ser feliz para você? Os casais, o que é ser feliz para você? Então, cada um de nós aqui vamos ter uma resposta para a nossa felicidade. Né? Se eu sou casada, então assim, ao casal, o que é ser feliz? É um amar ao outro, respeitar o outro, viver para o outro, se entregar, né? Os jovens, o que é ser feliz? Ser feliz é se casar, né? Com um varão abençoado, uma varão abençoada, é ter um bom carro, ter um bom emprego, é ter a casa dos meus sonhos. Não é assim? A gente não, né? O que é ser feliz? Né? E o que mais a humanidade busca é ser feliz. A pessoa, quando ela começa a ter entendimento, ela não vai buscar nada além da felicidade. Só que na busca da felicidade, muita gente se perde. Porque nem sempre a decisão que vai tomar para ser feliz é a decisão correta que o Senhor tem para a vida dessa pessoa. Então, aqui, nós aprendemos já na primeira linha aqui de Salmo, dizendo a receita do bolo para a felicidade. Fala assim, ó: hoje eu vou aprender a receita do bolo para eu ser a pessoa mais feliz aqui nessa terra. Eita, glória! Quem quer a receita do bolo? Eu quero. Amém? Então a receita aqui, o nosso Deus, usando aqui os seus, né, profetas, porque a palavra do Senhor, quando ela foi escrita, ela foi revelada pelo nosso Deus, né? O Senhor alcançando o coração daquelas pessoas para que alcançasse os nossos corações. E o salmista já está dizendo aqui, ó, fala assim comigo: feliz é aquele que não segue o conselho do perverso. Feliz é aquele que não segue o conselho de pessoas maldosas.
Feliz é aquele que não segue o conselho do ímpio, né? Da pessoa má. Então, o salmista ele estava nos ensinando aqui, né? E nós vamos aprender nessa noite como vamos buscar essa felicidade, aonde nós vamos encontrar. E eu posso garantir para você que nesta noite você vai sair daqui abençoado e entendendo como você vai prosperar a partir de agora. A partir de hoje, eu vou ser uma pessoa feliz, em nome do Senhor Jesus, em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque eu decidi ouvir o conselho daquele que é bênção para a minha vida, o meu Deus que me ama, que me escolheu, que me chamou. Amém? O Senhor, nosso Deus, Ele tem palavras de bênção, conselho, direção para a nossa vida. Só que quando nós, queridos, fazemos as coisas do nosso jeito, nós não vamos prosperar, não vamos avançar. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era solteira, eu tentava, até assim, acho que uns 23, 24 anos, eu não estava preocupada em me casar. Confesso para vocês, até essa idade eu ainda não pensava, eu vou me casar. Para mim estava bom assim. Mas aí quando eu completei 24 anos, eu vi as minhas amigas já estavam casadas, já tinham filhos, né? E outras já tinham até separado, já estavam casando com o outro. Falei, meu Deus do céu, que bagunça, eu estou aqui ainda, eu preciso pensar em casar. Tá entendendo? E ali eu comecei a pensar, né? Agora chegou a hora, agora eu quero isso para mim. E eu comecei então a buscar primeiro em oração. E eu falava com Deus, né? Como eu gostaria que fosse meu esposo. Amém? E eu desenhava para Deus que eu queria encontrar Ele no altar, que eu queria encontrar Ele adorando, que eu queria encontrar Ele trabalhando. E foi assim que eu... Olha que bonito. A Larissa falou, pai, você está tão bonito. Né? Mas é o tiozinho, é o novinho da quebrada, né, amor? Pula, né? É que a Lari é filha, ela vai falar, pai, você está parecendo o tiozinho da lancha, né? Mas olha só, eu encontrei ele lá no altar, estava tocando, estava adorando. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, os jovens, né? Que eu congregava em Ferraz, na igreja da União Pentecostal, quando era solteira. E o meu pai, ele foi direcionado a dirigir a igreja aqui no Camargo. E o pastor que estava conosco, ele disse assim, por que você não vai lá ajudar o seu pai? A igreja está precisando. Mas eu não queria ir, porque aquela igreja não tinha muita gente. Tinha alguns idosos ali, e eu era jovem, e a igreja que eu estava ali, eu estava bem posicionada, a igreja, né, tinha 300 pessoas, bastante jovens, eu participava com eles. Então eu estava no meio daquela alegria, daquela folia com os meus amigos. Por que eu ia para um lugar onde eu não ia encontrar, né, nem amigos? Então eu não queria ir. Aí eu falei assim, não. Mas depois daquele dia ficou aquilo no meu coração, era o mesmo ministério. E aí chegou um dia que eu falei assim, eu cheguei a uma conclusão da seguinte forma. Tudo que eu fiz até hoje, do meu jeito, não deu certo. Então, agora eu vou fazer do jeito de Deus. Se o pastor está falando para mim ir, para ajudar, eu vou. E eu fui, queridos, decidida, abrindo mão de estar em um lugar cheio de gente bonita, vamos dizer assim, né? E aqueles irmãos que eles não me davam atenção, eu era uma jovem, né? E aí eu cheguei lá. E eu me recordo que quando eu entrei dentro da igreja, diante de Deus, vou falar para vocês, eu olhei os livros assim, da igreja, eu olhei as portas, eu falei dentro do meu coração. Eu não falei para meu pai, eu não falei para minha mãe, eu falei assim, a partir de hoje eu vou me enfiar dentro dessa igreja. E eu vou fazer tudo o que tem que fazer. Eu vou lavar a janela, eu vou lavar a porta, eu vou lavar o banheiro. Eu quero trabalhar aqui, já que eu estou aqui, agora eu vou me entregar. E ali eu comecei a dar o meu melhor. E assim foi muito rápido, queridos. A minha decisão de ter ido àquele lugar foi mais ou menos assim, acho que no mês de setembro, outubro, eu não me lembro. Mas chegou o mês de dezembro, eu comecei a trabalhar até tarde. Em dezembro eu não consegui ir para a igreja. Quando foi no dia de Natal, no jantar de Natal, que eu fui para a igreja, que era uma noite de festa, aí meu esposo estava lá.
Ele estava lá no altar tocando violão, e naquela noite o pastor falou assim: a irmã Leila, o pastor é meu pai. Lembra que eu falei que o meu pai foi para lá, cuidar da igreja? Vai cantar um louvor. E eu falei: eu, louvor? Como assim? Você vai cantar um louvor. Aí eu fui lá na frente toda envergonhada. E aí o apóstolo estava do meu lado, assim, com o violão. Eu não sabia o que dizer. Eu olhei para ele e falei assim: irmão, que hino que a gente canta? Pronto, ele achou que eu pedi ele namoro. Eu só perguntei que hino a gente canta, porque os jovens é assim, sabe? Se fazer uma pergunta, pronto, tá apaixonado por mim. Eu já fui jovem. Se curtir a foto no Instagram, vai falar: nossa, curtiu minha foto, tá apaixonado por mim. Os jovens são assim: olha, fulano curtiu minha foto, você viu? Tá me seguindo agora, né? Depois ele vai cantar a versão dele, né? Lógico. Esse é o meu dia, então é a minha versão. Mas foi dessa forma. Quando eu disse a ele: irmão, que hino a gente canta? O irmão já se jogou, né? Já se abriu, deu uma mala assim. E, glória a Deus, né? Qual que foi o louvor? Você lembra? Aí eu acho que era: não há Deus maior. Eu não lembro, era um louvor assim bem antigo, mas foi bênção. Aí cantamos ali, foi coisa linda. Terminou o culto, aí tinha um diácono e ficou assim: você tem que conhecer o irmão Alexandre. Aí daqui a pouco chegou o outro ali: ai, você tem que conhecer o irmão Alexandre. Aí o outro, toda a igreja falando comigo. Eu falei: gente, eu não vi ninguém conhecer o Alexandre. E aí todo mundo chegava nele: não, mas você tem que conhecer a filha do pastor. E resumindo, a igreja fez a torcida organizada e nos uniu. E nós nos casamos e foi muito rápido, né? Conheci o apóstolo no dia que eu falei assim: irmão, que a gente canta. No outro dia ele já veio com a Rosa: você quer casar comigo? E aí estamos aí, casados, 20 anos, para a glória do Senhor, amém? Graças a Deus. E aí, amados, então nós procuramos ser felizes, mas como que eu vou ser feliz? Quando eu entregar a minha vida 100% nas mãos do Senhor. Quando eu jogar, sabe, dizer: a minha vida é tua. Faz o que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. Quando nós entregarmos ao Senhor e parar de ouvir, sabe, o coração, a nossa alma que grita. Porque nesse período de 20 anos, nós como casal, nós tivemos tantas adversidades. E quantas vezes que a minha alma gritava e desiste, e joga para o alto, né? E foram tantas coisas, não só no meu coração, mas no dele. Só que em todo momento nós dizíamos o quê? Vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós. Então, o conselho que eu quero dar para você, principalmente os jovens que estão aqui: não dê nenhum passo na sua vida se Deus não confirmar a direção. Porque o casamento, principalmente, ele é uma decisão muito séria, né? É uma coisa que, assim, é uma ficha que você vai jogar, que você tem que acertar. Não é um negócio que você casa hoje e amanhã você já descasa. Ah, eu vou casar porque eu não estou fazendo nada, nem você também, então vamos casar. Não é assim. O casamento tem que ser algo preparado por Deus e tem que ser um selo, uma aliança, que ela vai prosperar. Amém? Eu estava vendo uma história de uma senhora que ela pegou um trem com uma filha doente e ela estava indo a um hospital. E ela perguntou para o segurança do trem e disse assim: moço, quando chegar na estação do hospital, você me fala que eu vou descer, vou levar minha filha que ela está doente. Chegou numa estação, o segurança do trem falou: pode descer. Essa daqui. Aí a mulher desceu, estava frio, estava chovendo, uma idosa com uma criança. Quando passou 3 estações, aí ele ouviu estação, nome tal. Aí falou assim: nossa, era essa que ela tinha que descer. Só que ela já tinha descido há 3 estações atrás, na chuva, no frio, perdida, sem dinheiro. Está entendendo? Então, existem decisões na nossa vida que a gente não pode errar. Existem decisões na nossa
vida que a gente não pode, eu vou fazer assim para ver se vai dar certo. Não, queridos, a nossa direção precisa ser guiada pelo Espírito Santo. E nós precisamos ter muita certeza que é Deus que está falando conosco. Porque quando nós estamos perturbados, tudo vira mensagem de Deus. Quando nós estamos perturbados, tudo vira direção. E aí lá na frente você vai ver que não era aquilo. E para você voltar, e para você consertar. E quanto tempo que você perdeu naquela decisão que você tomou? Você está entendendo? Então, aqui o salmista, ele está dizendo, olha, é feliz. Então, se você, jovem principalmente, né? Eu falo isso porque eu fui jovem e eu casei com 27 anos, então muito tempo eu fiquei ali orando, né? E pensando, e tantos questionamentos, porque os jovens, graças a Deus, estão bem jovens ainda, né? Ainda não passaram do tempo de casar, ainda tem muito tempo para pensar, mas eu quero dizer isso ao seu coração. Não fica pensando, eu não sou feliz só porque uma jovem não te deu atenção, um jovem não te deu atenção. Eu não sou feliz porque você não conseguiu a vaga de emprego que você queria. Eu não sou feliz porque você não comprou a roupa ou tênis. Eu não sou feliz porque essa pessoa não me tratou bem. Esquece que felicidade não é isso. Não é isso. O salmista está dizendo, olha, é feliz quem não ouve o conselho do ímpio, mas é feliz, querido, quem prospera ouvindo a voz do Espírito Santo. É isso que nós precisamos aprender nessa noite. Nós temos um exemplo de Eva. Ela foi implantada dentro do jardim. Ela tinha tudo de bom para a vida dela, mas ela tinha o quê? Eu preciso mais. Né? Eu preciso ter mais. E aí vem a serpente, conhecendo aquele coração ali, aqueles pensamentos, talvez as palavras, ela falando sozinha no jardim. Não sei, eu estou falando aqui uma conjectura, né? Enfim, olha que luxo. É mais ou menos isso aí. Presta atenção. E aí a serpente, ela entra e ela oferece. Por que você não come desse fruto? Olha, os teus olhos vão se abrir. Presta atenção, queridos, que as pessoas, hoje, né, naquela ocasião foi uma cobra, né, representando Satanás, mas hoje existem pessoas que elas são usadas pelo diabo, e aí ela começa a vir mostrar coisas que de repente, até então você estava ali entendendo que está tudo bem, aí você começa a descobrir coisas que você fala assim, nossa, puxa, agora eu estou observando isso. Ela estava lá inocente. Ela estava, né, até então sendo guiada por Deus. Até que chega a serpente. E aí ela abre os olhos. Ela começa então a despertar e dizer, eu não tinha reparado nisso. Eu não tinha pensado dessa forma. E ali nós já sabemos o final da decisão de Eva, que alcançou Adão e que alcançou a nossa geração. Nós sabemos que o filho pródigo, ele toma uma decisão de ir embora da casa do pai, e ali a Bíblia fala que ele se encontra com quem? Os amigos. Lembra da passagem? Que fala que os amigos do filho pródigo, né, festejaram com ele, até que levaram ele aonde? A ruína. O filho pródigo terminou aonde? No poço. O filho pródigo terminou aonde? Na lama. Entende? Quando ele estava no momento lá com muitas amizades, né, dando direção, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito, para ele foi bom. Só que quando ele se viu na ruína, os amigos já não estavam mais. Só estava o filho pródigo e as suas dores. Só estava o filho pródigo e as suas tristezas. Está entendendo? E eu quero dizer para você que entrou aqui jovens, né? E não somos jovens, não paga para ver. Porque tem muita gente que fala assim, eu vou decidir e eu vou pagar para ver. E muita gente vai para o mesmo local do filho pródigo. Sabe, o ambiente onde o filho pródigo estava, ele não era honrado, ele era menosprezado. Enquanto quando ele estava dentro da casa do pai, ele era chamado de filho. Filho amado. Sabe, eu já vi ao longo desses anos tantas coisas. Eu vi
Pessoas que quando estavam na casa do Senhor, eram chamadas assim, meu líder. E eu achava tão lindo, eu acho muito lindo quando uma pessoa, ela reconhece o outro como líder. Sabe, nesses dias eu vi a filhinha da Ju, né? Ela, uma menina, não sei, 10 anos, né, que ela fez? 10 aninhos. Ela foi lá na cantina, fez uma compra, né? Não sei se ela vai gostar que eu fale, porque ela é muito tímida. Mas ela foi lá na cantina, fez uma compra de pastéis. Arrumou a mesa bem bonitinho, Raquel. E veio aqui dentro buscar o Jorge, buscar a Cris, porque ela entende que são os líderes, e levou lá para honrá-los. Olha que lindo! Que coisa mais linda! Uma menina de 10 anos. Está entendendo? 10 anos nos ensinando eu, ensinando você aqui. Está entendendo? Então, eu acho tão lindo quando alguém, ele confia em outro e chama ele meu líder. E eu já vi, queridos, ao longo dos anos, pessoas com muita autoridade sendo chamadas de líder, mas que se perderam. Está entendendo? Eu não estou falando de mudar de igreja, eu estou falando do propósito. Está entendendo? Porque muitas vezes a nossa decisão não está baseada dentro da palavra, do Espírito de Deus. Então, nesta noite, o Senhor está nos ensinando como ser feliz. Eu quero ler uma passagem aqui, eu queria te pedir para ler. Me ajuda, por favor. Eu queria que toda a igreja, nesse domingo, há uma palavra que mostra tão claro sobre conselho. No livro de 2 Samuel, capítulo 16, no versículo 20. Eu vou adiantar aqui para você a história, enquanto eles vão colocando. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 20. Nós vamos falar de um homem chamado Aitofel. Um nome diferente. Eu nunca conheci alguém aqui com esse nome, né? E esse senhor, Aitofel, ele era o avô de Betseba. Betseba acho que todo mundo conhece, né? Até passou filme da história de Davi, lembra? Então, Aitofel, ele era avô de Betseba, só que ele também era conselheiro do rei Davi. Conselheiro de quem? Conselheiro de um rei. Olha que coisa mais chique. O rei Davi era um homem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele tinha alguém que o dava conselho. E esse homem, ele também era cheio do Espírito de Deus. E também era usado para ajudar Davi, né, dando conselhos, dando direção. E aí a Bíblia vai dizer aqui, olha, então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. Absalão é o filho de Davi. E houve um tempo que Absalão, ele não estava feliz. Ele queria o quê? Ele queria o trono. E naquele momento que ele decide por isso, ele escolhe alguém para dar conselho. E aí ele vai lá e chama Aitofel. E ali a Bíblia está dizendo isso. Então disse Absalão: dai conselho entre vós sobre o que nós devemos fazer. Coloca o próximo para a gente ver o conselho do Senhor Aitofel. O Senhor Aitofel disse o seguinte: disse Aitofel a Absalão: possui as concubinas do teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim toda Israel ouvirá que te fizestes aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Esse conselho aqui de Aitofel, não era um conselho guiado pelo Espírito de Deus. Queridos, o Espírito Santo, tudo que nós precisamos está aqui, dentro da palavra. Se o salmista está dizendo: feliz é o homem que não anda pelo conselho do perverso, ele está dizendo assim, anda pelo conselho da palavra. Não tem como dar errado se é Deus que está falando. Não tem como eu errar, né? Não tem como eu não acertar. Deus, ele vai colocar no nosso caminho pessoas que são bênção para nos dar conselhos, né? Pessoas que são bênção para nos ajudar a prosperar.
prosperar. Mas nós precisamos entender, queridos, e saber separar pessoas que vão te dar conselho que é bênção e pessoas que vão te dar conselho que não é bênção. E eu vou falar uma coisa para você. A pessoa que ela vai te dar bom conselho, eu vou te dar umas dicas. É pessoas que têm compromisso com Deus. Fala assim, a pessoa que vai lhe dar um bom conselho é a pessoa que tem compromisso com Deus. Se a pessoa ela não tem compromisso com Deus, cuidado com o conselho que ela vai te dar. Eu me lembro de um jovem que ele era recém-casado e ele estava com um probleminha no relacionamento, no casamento. E aí nós fomos à casa dele dar conselhos. E ele falou para nós assim, pastor, eu fico dividido, porque eu chego na igreja, os irmãos falam que eu tenho que ficar casado. Eu chego na igreja, os irmãos falam que eu tenho que lutar pelo meu casamento. Mas quando eu chego lá no meu trabalho, os meus amigos falam que eu tenho que curtir a vida, que eu sou novo, que eu tenho um carro bom, eu tenho 23 anos, já tenho a minha própria casa. Eu não preciso dessa mulher. Está entendendo? Ele falou assim. Então, olha só, você quer saber quem pode te dar um bom conselho? É pessoas que temem a Deus. Se a pessoa ela teme a Deus, vai até lá, bate na porta e faz igual a Absalão. Eu vim aqui te pedir um conselho. É importante nós buscarmos ajuda. É importante nós buscarmos conselho também. Está entendendo? E aí, eu vou dar mais uma dica, né? Como eu posso pegar conselho? Essa dica vai ser para os jovens, de novo. Qual é o jovem que pode me dar um bom conselho? É o jovem que honra pai e mãe. É o jovem que obedece os seus pais. Porque se o jovem não obedece os seus pais, ele não serve para te dar conselho. Então, eu estou ensinando aqui a dica para você aprender a prosperar. Porque se você for se unir com os seus amigos, né, que não honram pai, que não honram mãe, você pode terminar na cadeia, morto, sem um futuro. Igual aquela senhora, desceu na estação errada, desceu no lugar errado. Nós precisamos observar que o conselho, quando eu recebo um conselho, quem vai ser glorificado naquele conselho que eu recebi? É eu mesma que sou glorificada? Então o conselho não é bom. Mas é Deus que é glorificado? Então esse conselho é bom. E às vezes, eu vou dizer para você assim, jovens, adultos, crianças, 99,9% dos conselhos que você vai ouvir, você não vai gostar. 99,9% dos conselhos vai te irritar. A primeira decisão você vai ficar, eu não concordo, eu não aceito. Quando você ficar indignado, esse é o melhor conselho para você. Porque conselho que vai encher o teu coração, que vai dar a resposta que você busca, não vai ser bênção para a sua vida. E aí o pior é que sempre o inimigo vai trazer a cobra para perto da Eva. Está entendendo? Quando você, às vezes eu observo no encontro com Deus, vou falar porque aqui só temos encontristas que já passaram no encontro, mas o encontro é muito nítido. A gente leva uma galera e a gente percebe quem está fazendo amizade. Lembra, Jorge? Né, Rodrigo? Pastor vai lembrar. Rapidinho, já se forma ali uma amizade, uma aliança poderosa. Está entendendo? Mas aquelas pessoas que se uniram ali, pode ter certeza que é aquele conselho que vai encher o coração. Joga tudo para cima, chuta o balde, é isso mesmo. Quando o conselho ele enche o nosso coração, não vem de Deus. Mas quando o conselho irrita, incomoda, faz você se humilhar, dói. Esse é o conselho que vem de Deus.
Uma vez eu cheguei no encontro com Deus, eu estava no início da minha transformação, porque eu era bruta. Entendeu? Continuo ainda algumas coisas, mas eu era... Imagina aquela planta cactus, não é bonita? Cheio de espinhos. Eu era assim, bonita, mas cheia de espinhos. Tá entendendo? E aí, uma vez eu cheguei no encontro, eu tenho uma cunhada que mora lá, hoje ela mora lá em Recife, e eu cheguei e as crianças brigaram por causa de um batom. A Larissa ficou com o filho dela, um batom, né? E eu tinha ido colocar o lixo para fora. E aí, quando eu fui pôr o lixo, eu vi que a Larissa estava lá dentro e que ela estava brigando, que ela estava brigando com a Larissa. E meu coração, né, encheu na hora. Eu já entrei igual um dragão dentro de casa. Aí falei pro meu esposo: olha, a sua cunhada estava fazendo isso com a Larissa. Eu vou entrar lá dentro, eu vou fazer isso, eu vou falar isso para ela. Isso foi a segunda-feira depois do encontro. Aí, quando eu fui lá e joguei tudo em cima dele, ele falou bem assim: tá, me responde só uma coisa. Foi você que eu vi pregando lá no encontro que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra as forças espirituais da maldade? Quando ele falou isso, eu fiz assim, ó, sem graça. Fui para a cozinha toda revoltada. Fiquei lavando louça, quase amassando as panelas. Mas entrou no coração. Não fui lá. Naquela hora, há uma confusão. Aquele momento eu venci. Está entendendo? Então, o conselho, você vai se sentir humilhado. O conselho vai te limitar. Esse é o conselho de Deus para nós. Muitas vezes no meu casamento, muitas brigas que nós tivemos foram muitas, queridos. Alguém me disse assim: por que você não se separa? E eu respondi: porque Deus não falou. Ainda com toda a minha rebeldia que estava, aquele monte de espinho ainda dentro do meu corpo, mas ainda temia ao Senhor. Eu fui criada dentro da igreja, meu pai, ele me batia para eu ir ao culto. Eu apanhava se eu voltasse no culto. E aquilo fez um efeito, porque houve tantos momentos da minha vida que eu estava em lugares que eu pensava: se eu morrer agora, para onde vai a minha alma? Era por causa do conselho que eu já havia recebido ali do meu pai. Então eu quero deixar aqui para você essa palavra no teu coração. Vamos voltar ali à palavra. Coloca, por favor, 2 Samuel 17, no versículo 5. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 5. Disse, porém, a Absalão: chamai agora também a Uzai, o Arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Então, voltando aqui à palavra, Absalão, querendo ter o trono do seu pai, ele procurou Aitofel. Aitofel estava chateado porque aquela história ele era o avô de Betseba. E nós sabemos bem que Davi tinha se relacionado com Betseba, que Urias morreu, e houve uma tragédia, e devido a toda aquela situação, o coração de Aitofel se amargurou. E houve um momento em que ele decide mudar de lado, porque ele era o conselheiro do rei, ele estava do lado de Davi, depois ele decide mudar. E agora ele fala assim: peraí, vamos levantar Absalão. E aí ele vai lá e dá um conselho. Absalão, não satisfeito com o conselho de Aitofel, chama então outra pessoa de lá do palácio. Vamos chamar Uzai. E aí, passa por favor o próximo versículo. E chegando Uzai a Absalão, lhe falou, Absalão dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra. Se não, fala tu. Contaram toda a história pro irmão ali, pro irmão Uzai, né? E ele falou: agora fala tu, né? Igual a Leia, tu diz. Agora fala tu.
E aí, olha só, passa para o próximo. Não, deixa aqui mesmo. E então, então disse Uzai a Absalão, o conselho que Aitofel deu, quando? Desta vez, não é bom. Significa que, em muitos momentos, Aitofel dava conselhos guiados pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque ele deixou o Senhor conduzir o coração. Mas houve situações que veio e entrou no coração, e agora ele muda de lado. Mas aí Absalão, acredito que o próprio Espírito de Deus toca no coração de Absalão, chama outro, não decide agora não. E aí chamou o outro, e aí o outro veio e disse o quê? O conselho dessa vez não é bom. E a Bíblia vai dizer, queridos, que o final da história, eu não vou ler aqui para você, você pode ver na sua casa. Como que terminou a história? Terminou Aitofel enforcado e Absalão também morto, enforcado. Primeiro ele se engancha numa árvore, fica pendurado pelo pescoço, depois vem os soldados e lança a flecha e atravessa o coração e termina os dois mortos. E aí, queridos, o que nós aprendemos nisso é que a morte espiritual, ela pode vir sobre nós quando nós nos perdemos em algum momento. Mas o Senhor está nos dando direção, por quê? Porque esse é o ano do favor, esse é o ano de voltar para casa, esse é o ano de começar de novo, esse é o ano de tocar de novo. Eu tenho 20 anos de casada e o meu ministério começou uma semana depois do meu casamento. Nós casamos numa sexta-feira, no sábado nós viajamos, no domingo na sexta-feira da outra semana nós voltamos e no domingo a gente foi levantado para cuidar de uma igreja. E o meu casamento, ele foi assim, era lua de mel e um monte, tá entendendo? Porque eu não chegava em casa do trabalho e encontrava o noivo, ele estava no monte orando pela igreja que ele tinha acabado de assumir. Tá entendendo? E são 20 anos de batalha, 20 anos de luta, 20 anos de persistência, 20 anos que a alma grita do lado e o espírito fala do outro, igual aquele desenho do Pica-Pau, né? O anjo do lado, o diabinho do outro. É uma batalha, queridos, é uma guerra, são 20 anos. E aqui eu chego nos meus 20 anos em 2024. E o Espírito de Deus conduzindo a nossa vida, porque a nossa alma, ela vai dizer para a minha alma, ela vai dizer assim: Leila, você não precisa disso. Está entendendo? A minha alma vai dizer isso. Um dia eu estava dentro de uma célula e uma jovem, ela começou a se levantar contra mim. E eu deixei ela falar, e quando ela acabou de falar, sabe o que eu falei para ela? Eu falei, são meia-noite, a minha filha está com febre, eu estou aqui para orar pelo seu casamento, você não pagou R$1 para ele estar aqui. Eu estou aqui por amor. Se você quiser, eu vou orar. Mas se você não quiser, também você vê que não é bênção, só me libera que eu te libero. E ela começou a chorar. E falou, me perdoa, eu nem dei conta que são meia-noite e você está aqui insistindo pelo meu casamento. E naquela noite ela chorou e me pediu perdão. Então, queridos, eu quero dizer para você que eu sou um ser humano igualzinho a você. Não tem diferença nenhuma. Eu como a mesma comida que você come. Eu durmo do mesmo jeito que você dorme. Está entendendo? Eu trabalho todos os dias igual você trabalha. Eu tenho compromissos, eu tenho responsabilidades. E eu tenho as mesmas guerras que você. Então são 20 anos onde o inimigo, aquele do lado vai dizer assim, você não precisa disso. Por quê? Porque você investe a sua vida, você já abriu mão do dia do aniversário de casamento, já abriu mão do aniversário das minhas filhas, já dei tudo o dinheiro, já deixei de fazer compra para minha casa, eu já dei tudo de mim. E nesse meio tempo, aí vem a voz da alma, você não precisa de nada disso. Mas aí depois eu chego e não precisa falar para ninguém,
Porque às vezes você vai falar com alguém que não é para você falar. Não é para você falar. E aí, olha, quantas vezes que eu cheguei aqui e que eu orei, que eu chorei, e o Senhor disse para mim: começa de novo, Leila. Apague o seu passado, prossiga para o alvo. Eu tenho uma promessa e você só vai conviver se você suportar o processo. E não importa, queridos, o que vai acontecer. O Senhor falou que vai nos dar, né, uma vitória. Mas se Ele quiser não dá, e se Ele quer não dar, não importa. Eu quero saber o quê? O que foi que Ele falou? Hoje Ele falou: só me adora. Hoje Ele falou: só minha graça te basta. Hoje Ele falou: estou te dando saúde, estou cuidando da tua casa, eu estou guardando as tuas filhas, eu guardo a tua família. O que mais eu posso pedir para o Senhor? O Senhor já tem feito tantas coisas. É que quando nós chegamos em um nível, às vezes a gente não consegue ver o que o Senhor já fez. Eu não estou falando para você viver preso. Nossa, mas eu tenho que ficar preso por causa disso. Não, você tem que ser fiel. Seja fiel a quem é fiel com você. Seja fiel. Amém por isso? Seja fiel ao Senhor, seja fiel ao nosso Deus, seja fiel nos dízimos, seja obediente, queridos, decida, eu vou obedecer, e não importa o que vai acontecer. Nós temos a pastora Andressa lá do Rio, ela se casou com um colombiano, né? Um jovem da Colômbia. Ela começou a namorar à distância. Ela não beijou o varão, ela não pegava na mão, né, quando se encontrava nos congressos, mas ela nunca tinha beijado. Essa menina, ela foi criada dentro do centro da macumba. Aos 7 anos ela conheceu Jesus. E quando uma menina de 7 anos entrega a vida para Jesus, o pai é salvo, se torna o apóstolo, a mãe é salva, se torna a bispa, o irmão é salvo, hoje é pastor, porque a menina de 7 anos, ela falou: Jesus, a minha vida eu te dou. Está entendendo? Ela entrega a vida dela e não quer saber de mais nada, nem de beijar. Nem de beijar, até isso ela abriu mão. Isso é o que ela está dizendo. Não tem problema se você quer duvidar. Eu acredito naquilo que ela falou. Amém? E cada um acredita no que quiser. A cabeça é grande. E aí casou com um colombiano, está abençoada. E ela postou esses dias assim: a minha segunda nação. Por quê? Porque hoje ela é uma só carne com o varão colombiano. E é sim a segunda nação dela. Mas por quê? Porque ela entregou o coração no altar do Senhor. Eu quero convidar o tabernáculo, você que está aqui, entrega o teu coração. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel. O Jorge, ele disse assim: olha, o dia que eu me batizei, eu fiz uma aliança. Ele falou no domingo, na ministração da oferta. Eu fiz uma aliança. E aí ele falou o quê? Uma aliança com Deus, uma aliança com a igreja. Faça uma aliança. Faça uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança com Deus. Samuel, a Bíblia fala que ele era um menino. E ele estava dormindo. E de repente ele ouviu uma voz chamando: Samuel, Samuel. E ele se levanta. Ele vai até o profeta e fala: ei, você está me chamando? Ei, o Senhor me chamou? O profeta disse: não. Daqui a pouco ele volta: o Senhor me chamou? O profeta: não. Vai lá, responde aquela voz. Fala com aquela voz. Diga para aquela voz: fala que eu te escuto, porque é o Espírito de Deus que está te chamando. Há momentos que nós não conseguimos ouvir o Espírito de Deus, porque nós estamos tão presos, sabe, a tantas situações, que o Senhor está falando o seu nome, o Senhor está falando Samuel, 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 mas há tantas situações, você fica perdido no tempo, e não consegue ouvir o Senhor, e vai para outro lugar e procura alguém, e ele fala: você me chamou? Não, não estou te chamando não. Ouve a voz do Espírito de Deus. E para a gente finalizar essa palavra, eu quero pedir para o Alê, por favor, coloca lá Isaías capítulo 9, versículo 6, para a gente entender
você já sabe. Eu queria que todos nós lêssemos ali. Samuel, capítulo 9, versículo 6. O que a palavra do Senhor nos diz? Você pode celebrar o Senhor, você pode celebrar o nosso Deus, dar um grado de alegria, fica sobre os seus pés. O Senhor Deus nos deu, Ele nos deu um menino que já nasceu, e a Bíblia diz isso, que nasceu, e diz assim, um filho nos deu, o principado estará sobre os teus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia! Você e eu já temos um conselheiro. Você e eu temos alguém que cuida de nós. O que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração, é abrir o nosso ouvido e fazer como Samuel e dizer ao Espírito de Deus: fala que o teu servo ouve, eis-me aqui na tua presença mais uma vez. Aleluia! Meu coração espera por algo aqui. Ouve a voz do Senhor aqui esta noite. Ouve a voz do Espírito de